Ministro Dias Toffoli saindo agora há pouco. Vamos ver aí, ó. Vamos escutar. Boa noite, você veio para decisão, ministro. Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? A Procuradoria-Geral da República registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. Assinam essa nota Luiz Edson Fachin, presidente, Alexandre de Moraes, vice-presidente, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Então, agora quem vai relatar este caso é o ministro André Mendonça. Ele vai começar a tomar pé de toda essa investigação. O que se tem nesse processo, caberá a ele, inclusive, a partir do que se tem, porque nada vai ser invalidado, tudo vai ser mantido, é avaliar a necessidade de se avançar, de que forma essa investigação vai se avançar a partir de agora. Ele pode, por exemplo, analisar se é o caso de manter o sigilo dessa investigação. Vamos lembrar que quando esse caso chegou aqui ao STF, o ministro Dias Toffoli decidiu por impor esse sigilo, e aí a gente tem que ver agora como o ministro André Mendonça vai fazer, se vai manter esse sigilo e o que também ele vai achar como ali é necessário de andamento para esse procedimento, como por exemplo, determinar que a Polícia Federal colha novos depoimentos ou corra também atrás ali de novos materiais, novas provas. Então tudo isso agora vai ficar nas mãos do ministro André Mendonça, que, como você bem lembrou, já relata um outro processo, que é o processo que investiga aquelas fraudes nos descontos das folhas de pagamento do INSS. Mas é claro que a gente chega a essa noite a esse novo retrato depois de um dia de muita movimentação aqui no Supremo. A gente viu o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, logo no início da sessão, já indicar que seria uma sessão rápida, porque após a sessão haveria essa reunião. E aqui é importante a gente até trazer alguns bastidores dessa reunião, porque, assim como o ministro Dias Toffoli disse, já vinha dizendo por meio de notas, disse hoje de forma enfática também na sua nota publicada mais cedo, de que não via nenhuma irregularidade na continuidade dele no andamento, dessa investigação. Assim foi no começo da reunião. O ministro Dias Toffoli dizendo ali aos colegas que não via nenhuma irregularidade, nenhum critério ali para que ele pudesse se considerar suspeito nessa investigação. Mas ao longo de toda a reunião, o ministro Edson Fachin, inclusive, apresentou todo o relatório da Polícia Federal, também alguns documentos aos ministros, pontuando, e eles foram conversando, e assim, um clima que depois foi se amenizando, e eles conseguiram construir essa nota e ficar nessa questão do pedido, a pedido do ministro Dias Toffoli sair dessa relatoria, mas os ministros deixaram claro, nessa nota que foi assinada por eles, que eles também não enxergaram nenhum impedimento do ministro Dias Toffoli, mas que havia também ali, aí já trazendo um outro bastidor, somando aqui com as minhas apurações, a de Márcio Falcão e de Valdo Cruz, é de que havia a necessidade de se dar, por exemplo, uma resposta à sociedade em relação a este caso, que até hoje mesmo, rapidamente, o ministro Dias Toffoli também pediu e solicitou todo o material ali já extraído pela PF, e agora André Mendonça, que vai conduzir, a gente vai ver como é que ele vai acompanhar. Dias Toffoli já não é mais o relator do caso Master, a pressão foi muito grande. A pressão dos parlamentares, inclusive com a coleta de assinaturas para a CPMI do Banco Master, um recorde histórico que colocou medo na Suprema Corte, a pressão da imprensa, da opinião pública. Houve também uma resistência muito grande do Dias Toffoli, porque ele está atolado até o pescoço nesse caso, assim como Alexandre de Moraes, que a esposa dele tem um contrato de 129 milhões de reais, um contrato muito acima da média do mercado, sem ter nenhum registro de atuação dele nesse caso. Mas ainda assim, o ministro teve que abrir mão da sua relatoria, porque é uma crise institucional muito grande. O Supremo vive uma crise de credibilidade, e isso respingaria nos outros ministros. Então eles conversaram com o ministro Dias Toffoli para ele abrir mão da relatoria e fizeram uma nota ridícula para ele, dizendo que ele não era impedido, não era suspeito e que ele estava abrindo mão pelo bom andamento das investigações. Quem é que acredita nisso, gente? Pelo amor de Deus! E dizendo que todos os atos que foram feitos por ele estão sendo validados. Gente, isso só demonstra que a Suprema Corte está se borrando de medo. Porque o que foi demonstrado com Toffoli e com Alexandre de Moraes é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por baixo. E é por isso que nós não vamos parar. Dia 1º de março, nós estaremos na Paulista para fazer pressão, porque agora não basta sair da relatoria do caso. Nós vamos batalhar por impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses que sempre se colocaram como paladinos da justiça acima da lei são os mais corruptos e envolvidos com o maior caso de corrupção da nossa história. Vejo vocês na Paulista, dia 1º de março. Se você é brasileiro, esse vídeo só tem uma pergunta para você. Qual escândalo precisa acontecer para que você diga chega? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta impunidade. Porque nos últimos meses foi descoberto contrato de 129 milhões entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que está aí afundado em escândalos. Esse mesmo banco fez um contrato de 6 milhões com o ministro do Lula, Lewandowski. Esse banco tinha um contrato de 303 milhões com o governo Lula. O líder do PT no Senado articula com o ex-ministro do Lula um contrato com o mesmo banco de 16 milhões de reais. E hoje foi descoberto que um resort que está envolvido em escândalos
ao que tudo indica, é do Toffoli. E esse mesmo resort recebeu 680 mil reais de programa do governo Lula. E que também está envolvido no caso Master, esse ministro Toffoli viajando aí de jatinho junto com o advogado do mesmo banco. Esse mesmo ministro colocou o caso do Banco Master em sigilo. E não satisfeito, tá querendo ser o julgador do caso, que ele tá envolvido. Tá todo mundo vendo isso acontecer. E ainda assim, o Alcolumbre, que é presidente do Congresso, se nega a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Já protocolamos o pedido de impeachment do Moraes, do Toffoli, com todos esses novos fatos, e ainda assim, nada é feito. E antes de mais nada, alguém pode dizer, Nicolas, se a gente tirar um ministro, o Lula vai indicar o outro, não vai valer de nada. Eu não vejo dessa forma. No filme 300, o Leônidas, ele acerta o Xerxes, que era considerado um deus, e ele diz o seguinte: até mesmo um deus pode sangrar. O objetivo do impeachment é mostrar que até os deuses de toga não são intocáveis. E que se derrubarmos um, o outro também pode, e vai ser assim com todos que cometerem os crimes e trair o povo. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, pra gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e pra dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais.